Olá, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Polly, aqui é o Casal Floss Capixaba. Convido você, se você não conhece o nosso canal, se inscreva, né? Deixa o seu like, que é muito importante para a gente aqui no nosso canal. E sim, vamos começar falando desse vídeo de hoje. Uma breve análise, né, sobre o jogo de ontem entre Vasco e Palmeiras, lá no Mané Garrincha, né? 1-0 para o Palmeiras. O Vasco ali acabou, infelizmente, né, entregando um gol ali para o Palmeiras, o Hugo Moura, né? Deixar passando aqui o gol para vocês aqui do ladinho. O Hugo Moura acabou ali na saída de bola se embolando todo e acabou dando esse gol aí para o Palmeiras, né? É triste porque no primeiro tempo o Vasco esteve jogando bem, né? Conseguiu segurar o ímpeto ali do Palmeiras, fez um bom jogo, teve números melhores. No segundo tempo, o Vasco cai de produção normal, o preparo físico do Vasco ainda é um ponto de interrogação, né, para os vascaínos e para a própria comissão técnica e diretoria do Vasco, né? Eu acho que é uma coisa que tem que melhorar bastante nesse sentido. E sim, aí cai de produção e aí nessa queda de produção, o técnico Felipe tem que fazer as substituições. E aí quem entra nas substituições não tá bem, né? Entrou o Adson, entrou o Paulinho, né? Entrou o Alex Teixeira. Felipe fala sobre Alex Teixeira e fala que ele ainda não está conseguindo ter como se diz, um porte físico, né? É engraçado essa fala do Felipe, mas então você diz aí o que você achou desse jogo de ontem aqui nos comentários para mim. Eu vou gostar muito de saber e de ler a sua opinião. No jogo de ontem também, para falar aí da atualização médica, né, do Vasco, que o Vasco sim teve, passando aí para os jornalistas a atualização do DM, né? Na partida de ontem, o Lloyd Augusto e o Lucas Freitas saem machucados, saem lesionados, né? E aí ficou uma preocupação, porque o Lloyd Augusto estava jogando bem, estava fazendo uma boa partida ontem, tanto quanto o Lucas Freitas. Então, o Vasco tem duas baixas aí, e hoje o Vasco teve ali atualizando, né, essa situação das lesões de Lloyd Augusto e de Lucas Freitas, né? O Lloyd Augusto, ele reclamou, né, que sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda. Nos exames, aparentemente não constatou nada, então ele embarca junto com a delegação para a Venezuela para o jogo contra o Puerto Cabello da Sul-Americana, né? Porém, Lucas Freitas voltou ao Rio de Janeiro. Esse sim, em exame de imagem, constatou a lesão parcial da fáscia plantar, né, no pé dele. Então, ele retornou ao Rio de Janeiro para iniciar ali o tratamento, né, dessa lesão parcial da fáscia plantar, que nada mais é do que sentir que ele tá com uma lesão no pé, né? Quando ele pisa, ele sente, né? Na sola do pé. Então, ali ele já vai iniciar o tratamento. Essas são as atualizações médicas. E para colocar, né, no lugar desse atleta, subiu da base Lincoln e Zuccarello. Eles se juntaram para o treino de hoje, já de manhã, junto à delegação que estava lá em Brasília. E por falar, né, um detalhe importante também do jogo de ontem aqui para vocês, para não deixar passar muito, eu tenho aqui comigo o público e renda dessa partida de ontem entre Vasco e Palmeiras, porque sim, o público presente foi cerca de 30.318 presentes, né, lá no Mané Garrincha ontem, com uma renda de R$ 2.974.477. Se a gente for pontuar nesse mesmo jogo no ano passado, no mesmo local, no ano passado, 2024, Vasco Palmeiras também, o público foi de 62.186 presentes, com uma renda de quase 7 milhões, 7 milhões e 500, né? Quase por aí, beirando a 7 milhões e 500. Então, a gente vê uma queda, né, absurda aí de renda e, né, eu quero saber de você o que você acha sobre esse ter vendido esse mando de campo aí para Brasília, né? Visto que o ano passado teve quase aí 7 milhões e 500 de renda e esse ano, por ter vendido quase beirando aí os 3 milhões
de reais, né? Coloca aqui para mim nos comentários também, que eu quero saber de você, porque sim, vou falar sobre a programação semanal do Vasco. O Vasco soltou no seu site, né? No seu perfil oficial, que é o seu site, a programação semanal, que vai dessa semana 5 até o dia 11 de maio, que sim, que vai, que o Vasco ali, a delegação do Vasco esteve treinando hoje de manhã, né, no CT do Brasiliense, e já iniciou viagem, né, agora à tarde iniciou viagem para Venezuela, onde vai enfrentar na quarta-feira o Puerto Cabello, aí, válido pela Sul-Americana. Né? Importante jogo, o Vasco precisa pontuar, o Vasco está na segunda colocação da Sul-Americana e empatado com o Lanús, né, que está aí líder do campeonato na Sul-Americana. Então, se o Vasco ganha aí do Puerto Cabello quarta-feira, ele automaticamente assume a posição ali, né, do Lanús, né, que tá essa briga aí direta. E o Vasco treina pela manhã, né, de terça-feira no Clube Madeirense, né, para enfrentar o Puerto Cabello na quarta-feira. Então, o Vasco vai estar treinando amanhã pela manhã no Clube Madeirense lá na Venezuela. E após o jogo de quarta-feira também, na quinta-feira pela manhã, o Vasco treina também no Clube Madeirense, no mesmo local, e na parte da tarde já embarca para Salvador. Então é uma pegada aí, ó, maluca, sinistra aí dessa programação, porque assim, é viagem atrás de viagem, minha gente. Não tem sossego, porque assim, o Vasco enfrenta o Puerto Cabello na quarta-feira, treina quinta-feira pela manhã, à tarde já viaja rumo a Salvador, porque sábado tem jogo da 8ª rodada do Brasileiro, confronto direto contra o Vitória, amigos. Não tem tempo para treinar e não tem tempo para pensar. Voltando ao jogo de quarta-feira contra o Puerto Cabello, saiu a equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem é formada pelo paraguaio, que vai ser o árbitro dessa partida. José Mendes, né, é do Paraguai, e o VAR é do Equador, é o Franklin Congo. Então, sim, tem a Sul-Americana já soltou, né, as equipes de arbitragem. Então, sim, árbitro José Mendes, do Paraguai, e o VAR Franklin Congo, do Equador. A transmissão dessa partida vai ser pela ESPN Disney+. Então, você que está aí ligadinho aqui com a gente, você vai saber tudo aqui sobre esse jogo, né? Quarta-feira, dia 5, né? Puerto Cabello e Vasco, pela ESPN Disney+, 19 horas, 7 horas da noite, vai acontecer esse jogo, ok? E aí, passando para a nossa última parte aqui do nosso vídeo, vamos falar a atualização, né? Sobre como está Fernando Diniz. E aí, gente, Fernando Diniz vem ou não para o Vasco da Gama? Aceita ou não treinar o Vasco da Gama? Antes disso, deixa o like aqui para mim, se inscreva aqui no nosso canal se você está gostando do nosso conteúdo, é importante para a gente, e eu só agradeço vocês estarem aqui comigo. Voltando para o Diniz, a negociação, no momento, de acordo com o GE, o Diniz aceita treinar o Vasco, só que o que está emperrando a negociação nesse momento são ajustes salariais, né? Hoje, o Sport TV teve trazendo ali, durante a sua programação, uma sonora ali de um dos comentaristas do Sport TV, falando que a primeira pedida salarial do Fernando Diniz estava na casa dos 2 milhões de reais, algo muito para o Vasco da Gama nesse momento. Então, o Vasco ali teve uma conversa, né, com o Fernando Diniz, com os seus empresários, e aí estão nessa proposta, né, ó, eu posso pagar isso daqui, eu posso chegar até isso daqui. A princípio, o Vasco falou ou ele falou, tá tudo muito confuso, gente. E aí teve essa de 2 milhões, e aí ele já falou que aceitaria 1 milhão, e o Vasco falou que pode chegar ali a proposta aproximada no valor dos vencimentos do Coutinho e do Paê para o Fernando Diniz, algo em torno de 1,5 milhão, né? Se você for olhar aí, proposta com valor aproximado dos vencimentos desses dois atletas, chega na base desse salário. Então, sim, gente, tá estacionado, tá ajustando proposta, ajuste salarial. Então, eu não acredito que deva demorar muito para o Fernando Diniz e o Vasco sinalizarem algo positivo nesse sentido, dele ser o treinador do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz também, nessas conversas, ele sinalizou que sim, minha gente, o Vasco precisa de reforços, principalmente no setor de meio campo
e no setor de ataque. Ele já sinalizou, ele já verificou ali que o Vasco precisa de mais peças para esse setor. Eu quero saber de você o que você achou aí de todos esses assuntos aqui que eu passei para você nesse vídeo. De novo, peço seu like, sua inscrição, seu comentário, deixa aqui que é muito importante para a gente. Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto com um vídeo ou com uma live. Sintoniza aí nos nossos canais para você não perder nada, tá bom? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas, fui!